Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu trabalho com Range Lettering Design há alguns anos. Eu também tenho um perfil lá no Instagram, @bybruno, caso vocês quiserem conferir o meu trabalho. E hoje eu vim aqui no canal da CIS pra comemorar o dia do lettering com vocês e também ensinar algumas técnicas dessa arte tão maravilhosa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre letras blocadas e composições. E no final dessa aula a gente vai fazer uma arte juntando tudo que a gente aprendeu. Bora lá pra mesa? Mas antes, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal da CIS e comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Agora sim, vamos lá pra mesa? Vamos lá então, vou começar falando um pouquinho das letras blocadas, mas antes eu vou voltar um pouquinho o tempo e explicar sobre as proporções que a gente utiliza na tipografia. Aqui eu trouxe uma imagem da coluna de Trajano, que é um monumento que foi feito em Roma pelo arquiteto Apolodoro de Damasco, e essa parte de baixo da coluna é um mármore e as letras foram inscritas nele. Essas letras pertencem ao alfabeto romano, que é base do nosso alfabeto latino que a gente utiliza até os dias de hoje. Nessa próxima imagem eu trouxe aqui as mesmas letras da coluna de Trajano, só que aqui a gente consegue visualizar melhor as letras e as proporções dela. É bacana a gente entender a proporção das letras para facilitar o desenho delas na hora do nosso lettering. E para isso existe uma pequena relação do grid que a gente vai estar utilizando na nossa letra para construir ela de uma forma melhor. E para isso a gente se baseia numa construção de um círculo perfeito. Ou seja, o tamanho do nosso grid, das nossas letras, eles vão ser proporcionais ao tamanho de um círculo perfeito em relação à altura e largura. Então, em algumas letras a gente utiliza esse grid em formato quadrado, e o alfabeto inteiro ele é dividido em algumas letras mais largas, outras mais estreitas. E para as letras mais largas, que ocupam mais espaços, a gente utiliza a proporção certinha aqui do círculo perfeito. Então a gente vai ter basicamente um quadrado com todos os lados iguais. E esse grid a gente vai utilizar para as letras mais largas, como por exemplo o M, o C, o G, o Q. E para as letras mais estreitas, como o B, o L, o I, o J, a gente vai utilizar metade desse grid, ou seja, metade de um círculo perfeito. E a gente vai ter mais ou menos esse resultado aqui. E a partir desses dois grids que a gente pode montar o alfabeto inteiro. E é muito bacana fazer esse estudo de proporção, que se a gente colocar esse grid em cima de todas essas letras, a gente vai conseguir enxergar todas as proporções do alfabeto. Em relação às proporções que eu estava falando antes, por exemplo, um M ele tem a mesma largura de uma letra O, só que o N não tem a mesma largura de um N. E estaria incorreto se eu fizesse a letra O do mesmo tamanho de um N. Aqui na letra B, que é uma letra estreita, a gente consegue perceber que a letra B, ele não começa nessa parte do grid, então ele começa um pouquinho depois. E o primeiro bojo, ele não encosta no final do grid e nem na linha central do grid. Ele vai um pouquinho acima e o segundo bojo encosta no final do grid. Aqui na letra P, por exemplo, o bojo do P ele fica um pouquinho acima da linha central e o R fica um pouquinho abaixo. O W é a letra mais extensa do alfabeto, então ele ocupa o grid inteiro e um pouquinho para fora. E é um mito dizer que o M é um W de ponta cabeça. Aqui até fiz uma brincadeira, coloquei o W de ponta cabeça e a construção dos dois não fecha. Agora que a gente entendeu um pouquinho das proporções, vamos aprender como que constrói uma letra blocada. Primeiro a gente pode desenhar a letra palito normal, e eu gosto de adicionar esses traços para definir mais ou menos a espessura da minha letra. E depois eu vou criar linhas paralelas do lado de fora e do lado de dentro da letra, de modo que ela fique com a mesma espessura, e depois basicamente eu só preencho ela. E assim a gente utiliza para todo o alfabeto. Aqui eu trouxe uma imagem de um alfabeto blocado que eu fiz, e vocês podem tirar print dessa parte do vídeo para vocês se basearem em relação à proporção, espessura e tamanho das letras. E agora a gente pode falar um pouquinho sobre os grids. Bom, existem três tipos de grids padrões: o centralizado diagonal, o centralizado arqueado. E a gente pode também brincar com os formatos dos grids. E aqui eu trouxe alguns exemplos de composições. Em relação à criação dos grids, é bacana utilizar as três formas geométricas básicas, sendo eles o círculo, o quadrado e o triângulo. E com essas três formas, se a gente misturar elas, a gente vai ter resultados de grid bem diferentes e bem legais. Aqui, nesse caso, eu trouxe um exemplo de um retângulo
juntado com um grid oval, eu vou ter esse resultado aqui. E se eu juntar um grid arqueado com um grid mais diagonal, eu vou ter mais ou menos esse resultado aqui. E é justamente essa proposta do grid que eu quero passar para vocês, de realmente brincar de quebra-cabeça, de não se prender às formas e se soltar bastante. Aqui eu trouxe um exemplo de alguns grids que eu mais utilizo e ideias de grid prontos que a gente pode achar bastante no Pinterest. É só digitar por grids for lettering ou grids para lettering, que vai ter uma infinidade para auxiliar vocês quando tiver um bloqueio criativo e não saber qual grid utilizar numa composição. Como eu disse antes, a gente pode brincar de quebra-cabeça para montar os nossos grids. E uma coisa que é muito bacana, um exercício muito bacana, é utilizar, por exemplo, assim, vi um grid que eu gostei, então eu vou desenhar ele primeiro e a partir desse grid eu vou montar a minha composição inteira para encaixar a minha frase. Então, basicamente, esse seria o resultado. Aqui a gente tem um grid triangular e a gente pode utilizar esse movimento do grid para compor a nossa composição e montar grids diferentes na parte de cima e também repetir o mesmo exemplo na parte de baixo. Nesse caso, eu fiz a mesma coisa que aqui, só que eu fiz uma composição simétrica, então a mesma composição que eu fiz na parte de cima é a da parte de baixo. Que é muito bacana esse exercício, porque a gente realmente não precisa se prender às formas padrões, que é aquela do retângulozinho. Existe uma infinidade de maneiras diferentes de se compor um lettering, então é um exercício bem bacana pra gente brincar e se desprender bastante e utilizar formas diferenciadas para tornar nossa composição mais criativa. E agora eu vou mostrar um time-lapse para vocês de uma arte que eu fiz utilizando tudo isso que eu ensinei nessa aula de hoje. E para isso eu vou utilizar os materiais da Cis, a lapiseira Tecno Cis 0.5, essa borracha. Para colorir eu vou estar utilizando a Cis Graph Duo e também algumas brush pens neon. Vamos lá? E tá pronto o nosso lettering, espero que vocês tenham gostado dessa aula de blocados e composições. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, um comentário e também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @bybruno com 2 E's no final. Tchau, gente, vejo vocês na próxima.